Vamos aqui, eu já estou online. Vamos só compartilhar aqui no grupo de refrigeração. Só um minutinho, pessoal. Estava sem áudio. Pessoal, valeu pela dica aí. Deixa eu só compartilhar. Tem mais um grupo aqui. Pessoal, eu peço para vocês que compartilhem nos grupos de WhatsApp. Avisa aí que a gente já vai começar. Só mutar aqui, vocês me desculpem, a gente está aprendendo a trabalhar. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Daniel Bessa, a gente aqui do Grupo Refrigeração, agradece a todos que estão sempre nos ajudando, nos apoiando. E hoje a gente vai começar uma série de lives. Hoje, a gente especificamente vamos conversar sobre o nitrogênio, a utilização do nitrogênio nos processos de refrigeração. Já deixando um aviso, amanhã, às 7 horas da noite, Marcos Eusébio vai estar aqui no canal, no Refrigeração. A gente vai compartilhar em todos os outros grupos do Facebook. O WhatsApp vai estar aí disponível para vocês. Referente a CO2. Então, um tema muito legal. O Marcos Eusébio lá da Bitzer. E na quarta-feira a gente vai ter ciclo básico de refrigeração com o professor Amaral Gurgel. Vai ter... na terça-feira, perdão, vai estar o Marcos Eusébio, o Guedes e o Edson Girelli. Então, vai estar esse trio aí falando um pouquinho sobre CO2. Na quarta-feira vai ser ciclo básico de refrigeração. Então, vai ter Amaral Gurgel, o Dave Homem vai estar tocando os trabalhos. E Rafael Ferreira, uma turma muito boa aí, referente ao ciclo básico. Um tema que é muito bom a gente sempre comentar. Na quinta e sexta-feira, a gente está batendo aí o cronograma. Na terça-feira, amanhã, a gente já dá o cronograma de quinta e sexta. Fechou? Eu queria que vocês mandassem para mim se o áudio tá ok, se tá saindo o áudio, tá bom para vocês. Os meninos aí embaixo da joia para mim. O áudio tá ok? Vamos começar. Eu vou convidar aqui meus colegas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês me ouvem? O áudio está ok? Tranquilo. Perfeitamente. Tá ok. Antes de começar, vamos cada um falar um pouquinho, se apresentar para o pessoal, que às vezes não conhece a gente, antes da gente entrar no assunto. Então, vamos começar seguindo a tela aqui. O André, se apresenta para o pessoal aí. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos, colegas aí da live. Bom, meu nome é André Oliveira, eu sou responsável pela Masterco no Brasil, tá? Eu trabalho com refrigeração desde 94, mais voltado para a área comercial, tá? Minha formação é de engenharia mecânica. Show de bola. E agora o nosso amigo de São Paulo, o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Tudo jóia, Bessa? Beleza. Bom, meu nome é Ricardo Carvalho,
Eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca, né? Vim do Rio de Janeiro. Trabalho na refrigeração desde 89. Comecei bem novinho na área da refrigeração. Fiz o curso técnico no Senai Oscar Rodrigues Alves aqui em São Paulo e depois eu migrei para a área acadêmica, então também sou formado em engenharia mecânica, né? Hoje eu trabalho na área de projetos e consultoria na área de climatização e refrigeração. Show de bola. Legal. Barãozinho, como é que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus. Bom, pessoal, para quem me conhece, eu sou Anderson Barão, formado pelo Cefet de Pernambuco. A minha formação ela é como técnico em refrigeração e ar-condicionado, que é coisa rara, né? E eu tenho 25 anos de experiência de estrada, então a gente sabe um pouquinho porque já apanhou demais, né? Então eu tô aí para somar. Tamo junto. Legal, valeu. Boa noite, Joana. Como é que você tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Boa noite, todo mundo aí. Então, meu nome é Joana, né? Eu sou engenheira de alimentos, eu também estudei engenharia química e eu estou na área de refrigeração e climatização há quase 3 anos, trabalhando na Chemours. Eu dou todo o suporte técnico para os clientes que trabalham com desenvolvimento de negócio. E antes de vir para a Chemours, eu trabalhei numa multinacional de gases industriais por 5 anos, na área de engenharia de aplicações. Então, trabalhei muito aí com nitrogênio, com comercialização de reguladores de pressão, de outros equipamentos também para o uso de gases em diversos segmentos. Então, vai ser um prazer conversar com vocês e estar com vocês essa noite. Legal. E será que não precisa de apresentação para cair no ainda? É bom, né? Eu não conheço ainda não. Você... Joia. Bom, Carmozinda Santos, né? Quem não me conhece, eu vou contar minha formação toda dessa vez, vai. Eu sou formada em programação, software de computadores, eu sou técnica em segurança no trabalho, sou técnica em refrigeração e ar-condicionado, viu, Barão? Também tenho esse título aí, na minha época era refrigeração e ar-condicionado. Me formei em 2011, faço engenharia mecânica, já fiz os 5 anos, estou só tirando minhas DPs agora, sou quase engenheira. Já trabalhei na Midea Carrier, na Emerson Liberty, na Vertiv do Brasil. Já trabalhei com câmaras climáticas, câmaras de refrigeração. E hoje o meu know-how é chiller, água gelada. Eu sou IBX Technician, técnica de missão crítica em um data center. Show de bola. De antemão, eu queria agradecer a todos que estão aqui. A gente entrou em contato com todos e prontamente todos se dispuseram a, nesse momento tão difícil que eu acho que a gente está passando, e a gente tirar um pouquinho nossos profissionais, isso inclui também nós, dessa política, dessas questões que a gente está vivendo do Covid-19, agora os problemas econômicos, todos nós vamos ser afetados de alguma maneira, mas o intuito do que a gente está fazendo essas lives é tentar trazer uma informação, tirar um pouquinho desses problemas que vão continuar, mas suavizar um pouquinho esse momento tão difícil, né? E eu queria também agradecer as pessoas que indiretamente não participaram, não estão nesse vídeo, mas ajudaram a gente a montar um cronograma, um roteirinho aqui. Então, Marcos Eusébio, meu professor Benício, lá do Senai, e o pessoal do Grupo Refrigeração, quero agradecer a todos que nos ajudaram. A gente vai começar essa semana de lives falando de um tema muito importante, que é o nitrogênio nos processos de refrigeração. Então, a gente vamos fazer o seguinte, a gente vai passar a apresentação, o pessoal vai fazer o complemento, a gente vai ter alguns outros convidados, vai ter os meninos do Esquadrão, alguns, o Rofran, o Saulo, e o Alphatec, o Leonardo também está aqui nos bastidores já para entrar, então a gente vai rodando a cadeira, pedir, ver que vai dar uma saidinha, vai beber uma água, a gente vai fazer mais ou menos 1h30 de live para a gente não puxar muito, mas eu creio que esse assunto ele é muito importante e que vai agregar alguma informação para todos, beleza? Maravilha. Vamos começar. Maravilha. Bom, vamos lá. O uso do nitrogênio na refrigeração. O nitrogênio é um dos principais elementos na atmosfera, cerca de 78% ele está presente. Ele é um gás inerte, ele é inodoro, incolor, não tóxico e não inflamável.
Então, por ele ter todas essas características, é o que, vamos dizer assim, a grosso modo, a gente acha que ele é inofensivo. E realmente, se ele tiver no cantinho dele, né, pessoal, ele é tranquilo de se trabalhar. Porém, tem algumas observações que a gente vai passar durante essa apresentação e mostrar para vocês os riscos inerentes à atividade ou ao manuseio do nitrogênio. Em grandes quantidades, em altas concentrações, ele pode ser asfixiante. Então, o nitrogênio, ele facilmente toma o espaço do oxigênio, causando sufocamento. Né, pessoal? Sim. Alguém quer A gente respira oxigênio, né? Se ocupar o espaço, já era. Sim. Principalmente em ambiente confinado, uma área técnica, né, Barão? A gente tem que ter a ciência. Uma coisa que a Joana também tinha me comentado, que até o fluido refrigerante, né, Joana? Ele pode ter, em determinadas situações, ele pode ser asfixiante, né? Sim. Na realidade, qualquer tipo de gás, Daniel, qualquer tipo de gás que aumente a concentração e seja superior ao oxigênio, que é o que a gente precisa para sobreviver, ele passa a ser, como é que fala? Ele não é exatamente prejudicial. Ele é intoxicante, né, que fala. Sim. Show de bola. Lembrando também, Daniel, que você esqueceu de colocar uma observação aí, que ele também é insípido, né? Ele se mistura facilmente com a água. Uhum. Certo, entendi. Legal. Beleza, eu acho que eu tinha tirado aqui da apresentação. Agora a gente vai falar sobre o cilindro de nitrogênio, que é onde a gente tem um contato efetivamente dele. O material construtivo é de ferro fundido ou de alumínio. Esses dois materiais, ele é sem costura. Pelo menos para mim, na rua, eu só achei de ferro fundido. Talvez alumínio seja em algumas atividades específicas, né? Por ser mais leve, talvez. Eu consegui ver um de alumínio uma vez só. Um colega meu tem um de alumínio. Eu fiquei com uma inveja danada por causa do peso. E ele é bonito. Ele tem um bonito, mas o peso é outra coisa. Mas ele funciona bem, aguenta bem as pressões. Legal. Eles estão tem que ter um cuidado muito maior também, não? Porque o material do alumínio ele amassa muito mais fácil. Uma queda, uma pancada. Sim, o de alumínio é recomendado que se transporte sempre com carrinho, né? O de ferro a gente tem o hábito de rolar e chutando, o de alumínio você já não pode estar fazendo isso. Isso também. Aí eles não... Lá fora existe um tanquezinho pequenininho que parece essas garrafas de fluido refrigerante 750 ml, mas com nitrogênio. E aí tem o de alumínio. Tem alguém dando retorno? Acho que é o Barãozinho. O Barãozinho está dando retorno. Eu só fechei o seu microfone. Você, voltando aí o silêncio, você dá o toque e a gente já volta o seu microfone. Daniel. Oi, pode falar. Tem um pessoal que está querendo assistir o vídeo e não está conseguindo entrar na live. Tem algum link aí mais fácil para poder estar acessando? Ele tá dentro do refrigeração. Está dentro do grupo de refrigeração. Exatamente, tem que entrar no grupo. Tá, então tem que participar do grupo, na verdade, né? Tem que mandar o convite, se não estiver participando do grupo. Então, por exemplo, se não tiver, eu vou te mandar aqui no privado e você joga aí, você tira um tempinho e joga no WhatsApp para a pessoa aí. Opa, esse não. Não manda esse não. Manda esse aqui, ó. Manda o link do Facebook, beleza? Tá. Eu vou mandar. Você me mandou o link no WhatsApp? Não, foi aqui dentro do nosso chat privado aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Voltando, então, eles são conhecidos como garrafas, botijas, balões ou torpedos. Sua cor de identificação é cinza. E os 3 tamanhos mais comuns que a gente acha para recarga é o de 1 metro, 4 metros, e o Rofranzinho me corrigiu aqui, o de 10 metros. Então, são esses 3 tipos que é o que a gente mais utiliza. Né, galera? Vocês utilizam algum tamanho diferente disso? Eu utilizo de 3 metros, né? Por vários motivos. O primeiro, que ele é mais fácil para a gente poder transportar, apesar de não ser aconselhável carregar ele na horizontal, mas ele cabe em qualquer porta-mala, e eu levo muito em consideração o valor da recarga, né? Que aí a pessoa, às vezes, acaba comprando de 1 metro e o valor da recarga do de 1 metro. Do de 3 metros é quase a mesma coisa, a diferença é muito pouca.
Entendi. Um recado que eu quero deixar, se você não conseguir assistir toda essa live, se você tiver um compromisso, estiver saindo, tiver que fazer alguma coisa, não se preocupe, essa live vai ficar dentro do grupo de refrigeração, vai ficar salvo, você consegue assistir em qualquer momento depois, fechou? A validade do casco. O cilindro de nitrogênio, ele tem um teste hidrostático que a gente tem que fazer ele a cada 5 anos, isso para garantia e segurança no uso. Uma coisa que a gente tem que se atentar, a Joana me deu um toque, ela pode até complementar, é que em algumas empresas de comércio de gases, mas nas envasadoras é obrigatório a entrada, a certificação desse cilindro. Então, se esse cilindro tiver com a validade vencida, a envasadora nem pega esse cilindro. Então, você pode ver que normalmente, em algumas empresas que a gente tem um bom relacionamento, na minha que eu faço? Eu deixo a minha garrafa, automaticamente eu já pego outra. Por quê? Eu fiz o reteste, né, que eles falam. Então, se o meu cilindro... Na verdade, eu só vou pagar um teste, porque os outros automaticamente eles vão renovando, né? Alguém quer falar sobre o teste, alguma coisa? Complementando aí, todos esses cilindros para armazenagem, para recolhimento, não só de nitrogênio, todos têm validade. Então, muitos deles estão no colarinho do tanque. Você vai no colarinho, ele tem uma data de validade. Ele fica cravado, né, André? Exatamente, ele é estampado. Se pegar um cilindro de recolhimento, que normalmente é o cinza com o amarelo em cima, e chama aquela parte de cima de colarinho. No colarinho você tem estampado a data de validade. É longa, tá? É longa, tem os testes de estanqueidade, os testes hidrostáticos, mas ele tem vida. Então, assim... Até as garrafas de transporte de fluido, de recolhedora, tudo? Sim. Legal. Qualquer vaso de pressão, na realidade, tem uma norma. Antigamente era norma regulamentadora, né? Agora não é mais. A NR13, que ela pede que seja feito esses testes hidrostáticos. E na norma tem uma equação que determina qual que é o valor de pressão que estipula o que é ou não um vaso de pressão. Não é isso, André? Sim. A gente usa lá nos Estados Unidos bastante a DOT, né? É uma norma lá. Aí você tem DOT 100, 200... Cadê a Joana? Eu acho que a Joana manja um pouco. Cadê a Joana? Eu não tô vendo a Joana aí, André. Ela tá falando que não tá conseguindo entrar. Acho que o Bessa que pode liberar acesso para ela. Então ela saiu. Beleza. Desculpa aí, é que o cowboyzinho que tá aprendendo. Essa questão da validade, é até bom a gente orientar bem o pessoal, porque o cara pode entregar um cilindro que não foi testado. E depois, quando você for devolver, ele não quer aceitar. Ô, Joana, como é que funcionava lá para você essa questão de avaliação do cilindro? O pessoal... Então, vocês me chamando, queria responder, mas não conseguia. Isso, vocês estão pode complementar aí. Então, Sim. O teste de validade é sempre 5 anos, o teste de validade do teste hidrostático, a validade, né? 5 anos. Então, sempre vai estar lá marcadinho a data do último teste, tu pode avaliar se já passou 5 anos ou não. Então, quando a empresa receber para fazer a recarga e já tiver passado daquela data, ela vai fazer o teste hidrostático. Empresa séria não faz o enchimento sem refazer o teste hidrostático. Ok, o técnico, que ele recebeu um cilindro lá, ele chamou, tá numa obra, pediu uma recarga. Aí tá substituindo o cilindro dele por um outro que a empresa XYZ tá entregando. Ele pode pedir na hora para o cara mostrar para ele, né? Por favor, mostra para mim onde é que tá o último teste que foi feito nesse cilindro, que é o correto, né? Sim, pode. É que às vezes o caminhão que vai entregar não vai saber mostrar para ele. Mas é como o André falou, tá cravado no colarinho, não tem erro. O técnico que pegar e ver uma data ali é a única data que tem. E, na verdade, tem todo o histórico. Então, vai ter o histórico de todos os testes que foram feitos. Eu já cheguei a ver cilindro de 1800, que o cilindro ainda estava em utilização, mas tinha toda a data, todo o histórico de teste hidrostático marcado nele. Uhum. Caramba! Eu devia ter tirado uma foto. É que, na época, o celular não era tão utilizado assim. Beleza, vamos voltar lá. Pessoal, e sim, existe uma norma NBR, né, que vocês estavam perguntando. Existe sim uma norma NBR que ela tem que ser respeitada pelas empresas e é daí que vem
premissa de validade de 5 anos. NR13, né? É uma NBR. Eu já falo para vocês o número. Mas é da IS de vaso de pressão, né, Caimo? Sim. Antigamente era NR13, né? Quando eram as normas regulamentadoras, agora mudou, né? Mas tem uma NBR que é exatamente para cilindro. Eu falo o nome para vocês daqui a pouco. Tá. Fechou. Galera, é o seguinte, o pessoal que não estava conseguindo assistir a live, o vídeo estava no privado, eu já liberei público, então reenvio o link, vai dar certo agora, e nos comentários vocês dão um feedback pra gente. Beleza? Vamos dar continuidade? Claro, tá liberado o link aí. Fechou. O cilindro de nitrogênio, uma coisa que nos esconde muito, é a pressão interna dele. E até a Joana me deu um toque aqui, eu achava que o máximo era os 2.100 PSI, que é mais ou menos 150 bar, né? É isso? 150. 150, exatamente. E aí, esse que chega até 2.900 PSI é em qual atividade que você tinha comentado mesmo, Joana? Então, é que depende do fabricante, né? Tem fabricante que faz enchimento com 150 bar e tem fabricante que faz a 200. Falando do nitrogênio específico, tá? Isso vai depender da capacidade do fabricante, então da adaptação da linha de enchimento dele. E aí isso vai variar realmente. Por isso que, às vezes, até a gente estava comentando lá no começo, às vezes tem um cilindro de 50 litros que ele pode ser cheio com 9,5 metros cúbicos ou com 10 metros cúbicos. Tem cilindro de 40 litros que você vai ver com 7,5, tem cilindro que tu vai ver com 9 metros cúbicos, porque vai depender da pressão do fabricante. Então, isso pode variar também. Entendi. E outra coisa que às vezes, a gente que trabalha em campo, que aí eu me encaixo nisso, que eu sou um simples instalador, é na pureza do nitrogênio. O teor de pureza, que é o ideal para a gente trabalhar, é o 99,998% de pureza. Então, esse é o cara que a gente tem que trabalhar, independente se você está no norte, sul, leste, oeste do Brasil, é o que a gente tem que trabalhar. Abaixo disso, a alta umidade, ele já compromete a utilização dele, principalmente no vácuo. Então, foi o que a gente estava até conversando, que nos interiores do Brasil acontece muito, que é o transbordo. O que é o transbordo? O cara pega lá o cilindrão lá de 10, 9, joga por de 1 metro. Naquele momento que o cara faz o transbordo, ele faz a contaminação desse nitrogênio. E aí é onde compromete até o processo de vácuo do cara que está em campo, né? Não é isso, pessoal? Exatamente. Na verdade, até o processo de pressurização, porque se não tem nitrogênio, se está misturado com outro produto ali dentro, vai ter variação de acordo com a temperatura. Ou seja, você colocou uma pressão no final da tarde, o sol está se pondo, e aí você chega de manhã, aquela pressão está mais baixa, você acha que é um vazamento, mas na verdade não é. É porque ele passou a madrugada inteira fria e ele baixou o volume, entendeu? E aí ele faz a variação, né? O cara fica doido procurando vazamento na linha, mas não tem. Justamente. Então, para você que está aí vendo a realidade, que você vê que isso acontece na empresa de gás que você compra, no comércio de gás que você compra, conversa, olha, esse gás aqui, ele é envasado, deixando o cilindro contigo aqui, ele vai lá para a envasadora, volta para mim, ou você faz a recarga aqui mesmo. Isso. Então, a gente tem que começar a indagar, se não dá certo com essa empresa, procura um distribuidor de confiança, né? Exatamente. Não pega qualquer um. Exatamente, porque isso influencia diretamente o processo de vácuo. Você pressuriza, faz uma limpeza e depois põe culpa no vacuômetro, põe culpa na sua válvula que você comprou, na sua mangueira de meia que não deu certo, e às vezes é o nitrogênio que está quebrando você aí. Uhum. Fechou? Uma das vantagens assim, também... Pode falar. Pode falar, João. Então, e assim, é que quando a gente vai na distribuição, o nitrogênio ele é vendido para muita coisa. E, às vezes, o conteúdo de água não é importante para algumas aplicações. E a própria empresa que está fazendo a distribuição do produto não tem o conhecimento. Para a refrigeração, é muito importante o teor de água. E aí, às vezes, ele não vai te fazer a recomendação de qual que é o nitrogênio indicado para a tua aplicação. Então, cabe ao técnico saber que esse é o conceito que faz diferença para ele. Por isso que ele tem que procurar um produto de qualidade.
Exato. Show de bola. Isso aí. Beleza, deixa eu voltar aqui. Sua tela não está aparecendo mais, Bessa. Exatamente, o cavalo aqui errou o negócio. Voltando, por isso que, às vezes, alguns profissionais, eles preferem até fazer a quebra de vácuo com fluido, que aí é um fluido, o cara tem certeza que o fluido é um fluido de procedência, e deixa, às vezes, de utilizar o vácuo. Então, por isso que alguns colegas perguntam, pô, por que fulano de tal quebra o vácuo com nitrogênio, o outro, um parceiro meu, que quebra com fluido? É justamente isso, porque se você não tem essa certeza da pureza do que você está usando, aí o pessoal quebra com fluido. Só que isso aí, você está, vamos dizer assim, não está agindo nas boas práticas, né? Porque você vai estar... Exatamente. Que na realidade não é que não é a certeza, né? O cara não alcança o vácuo de jeito nenhum, então ele apela, né? Verdade. Show de bola. Deixa eu com fazer experiência, com gás é muito melhor. A quebra de vácuo com fluido refrigerante é muito melhor do que com nitrogênio. Então, Barão, mas é o seguinte, quando você quebra o vácuo e você deixa uma pressão baixa no sistema, uma pressãozinha ali de 5 PSI, e você vai retomar o processo de vácuo, né? Mas quando você está fazendo um teste de estanqueidade, você identificou um possível vazamento e você vai ter que reoperar aquele sistema, corrigir aquele vazamento, não é inteligente você quebrar com fluido refrigerante, né? Sim. Não. Então, tem fabricantes que eles indicam o seguinte: fazer o primeiro teste de estanqueidade, né? Depois que você montou a linha, você fez toda a montagem de linha, todas as sondas, você faz com nitrogênio passante. Quando você termina a linha, que você faz a interconexão das evaporadoras com condensadora, você pressuriza novamente com nitrogênio, e aí você começa o processo de vácuo, né? E aí sim, a primeira quebra, depois do processo de vácuo, abaixo de 1000 microns, aí você quebra com fluido refrigerante. Quando você não tem a certeza, você tem um nitrogênio, o pessoal fala vulgarmente seco, né? Você queria comentar alguma coisa, Joana? Não, acho que é isso aí, mas foi muito bem colocado pelo pessoal. E eu queria falar mais uma coisa em relação ao transporte, tá? A gente vai entrar aqui, Camila, lá embaixo. Vai entrar? Vai. Fechou. Uma coisa que eu queria passar para o pessoal, no comecinho deu uma quebrada ali, as perguntas, guardem as suas perguntas que você tiver aí, anota, a gente vai abrir aqui um bloco para a gente responder os comentários. Então, a gente vai passar toda aqui a apresentação, volta respondendo vocês, e aí a gente complementa e vai tirando as dúvidas ali. Fechou? Vamos passar. Show. A aplicação. O nitrogênio é utilizado no sistema de refrigeração, na pressurização do sistema, que a gente já comentou muito aqui, nos testes de estanqueidade, na solda e no expurgo. O que seria o expurgo? Você chegou simplesmente numa instalação, numa infra que você está lá, não necessariamente você precisa fazer a limpeza da linha, você simplesmente expurga, aplica o nitrogênio para ele mandar para fora resíduo de um poeira de obra. Se ela não tiver, vamos dizer assim, se ela tiver aberta, o ideal é fazer a limpeza com 141B ou o produto de limpeza que você trabalha aí. Mas o expurgo, ele simplesmente, às vezes a gente faz ali pega uma infra que está pressurizada, abriu ela, dá uma jateada só para retirar qualquer resíduo sólido que ficou ali e toca o serviço. É isso, Barão? Sim, correto. Fechou. Os testes de estanqueidade utilizamos aproximadamente de 100 a 600 PSI. Isso vai depender da faixa de pressão do sistema que você está trabalhando. Linha branca, o splitinho comum, o multisplit e o VRF. Nessa faixa aqui, alguém de vocês quer comentar alguma coisa, alguma observação? Bom, muita gente não entende por que é 600 PSI, né? Porque isso realmente é uma pressão muito forte. 600 PSI é mais usado em equipamentos 410, porque os equipamentos 410, a linha de desarme dele, o desarme pelo pressostato, ele está ali em torno de uns 550, mais ou menos nessa faixa. E aí o fabricante orienta você pressurizar ele a 4 MPa, que dá quase 600 PSI. Então a gente arredonda para 600. Essa é a lógica, entendeu? Você tem que ser acima da pressão de desarme do sistema. Entendi. Então a gente trabalha ali mais ou menos o quê? Com uns 20% a mais do que opera ali? É isso? Não é do que opera, não seria do nominal, seria da linha de desarme.
Entendi. Entendeu? Então, já Seria a não- linha máxima que o sistema é projetado para aguentar antes de desarmar. Tem válvulas do tipo shutoff que tem um diafragma e aí você consegue fazer o teste nela com essa pressão de segurança aí que o Barão tá falando. É isso mesmo. Entendi. Sim. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Não. O Rofranzinho está falando aqui referente ao período de pressurização. Você quer comentar alguma coisa em cima dos VRFs, Barão? 24 horas no máximo, tá, gente? 24 horas no máximo. Por quê? Porque você pode prejudicar alguma coisa na evaporadora, tá? Isso é o que os fabricantes recomendam. Mas visualiza, tá, gente? Pensa bem. Você fez uma pressurização de um dia para o outro. Você já percebeu que deu algum vazamento? Lógico que você vai corrigir e vai pressurizar de novo. Tá falando 24 horas com 600 PSI, ok? Não fica assim, poxa, mas deu vazamento, já vai passar de 24 horas. Mas se deu vazamento, não estava com 600. Entendeu? Já caiu, né? É 24 horas com 600 PSI. Show de bola. E o ideal, né, o Barão, se eu tiver errado aí me corrige, mas o ideal, quanto maior o sistema, se você tiver a opção de fracionar o teste de sanqueidade, fechar as GBC, isolar as evaporadoras, a condensadora e a linha, e acompanhar a pressão de estanque separadamente. É mais fácil você identificar onde existe um possível vazamento. Sim. No caso de um VRF, né, que são sistemas maiores, multisplits, que pode ter muita evaporadora na linha, o meu conselho é você fazer uma primeira pressurização da linha, sem evaporadoras. Porque você fazendo isso, você pode fazer toda a parte de isolamento dessa linha e liberar o forro para o seu cliente. Depois, mais na frente, você vai pressurizar de novo, quando tiver com as válvulas, né, com as evaporadoras, porcas de refrigeração, tem que fazer o mesmo teste novamente. Aí fica certinho. Se a linha for muito grande, a gente faz o que a Carmel falou, divide. Na verdade, quando eu acompanho alguma obra de VRF, Barão, a gente vai fazendo a pressurização da linha diária. Então, aquilo que você faz... Vai pré-montando, exatamente. Então, aquilo que você faz no dia, pressuriza ela e deixa ela pressurizada até o dia seguinte. Porque de um dia para o outro, a gente já consegue achar algum ponto de vazamento, se caso tiver naquele trecho. Se caso não, se não tiver nenhum vazamento... Entendi. Mas se não tiver nenhum vazamento, a gente continua. Quem mexe com VRF é ter uma excelente solda. Quem quer trabalhar com VRF tem que aprender a soldar muito bem. Sim. Então, assim, meu pessoal já está num nível de excelência tão grande que a gente só passa o olho, eu já mando isolar, eu vou pressurizar e vou confirmar. Mas eu consigo verificar se está com a solda boa ou não. Eu ensinei o meu pessoal a fazer uma solda puxando ela para dentro da bolsa e não só por fora. E aí exatamente, fica fino, entendeu? Mas aí o problema é que a pessoa entra num erro que é muito grave, que é o erro da autoconfiança. Então fica naquela autoconfiança. Mas testada ela vai ser, não tenha dúvida. Não, vai ser pressurizado e vai ser feito perfeito. E ela tem que baixar. Não, perfeito. Mas imagina só, você tem uma instalação aí com 64 evaporadores, que às vezes o que um VRF consegue comportar. Entendi. Vou chutar aí, 350 pontos de solda, você fecha todo o sistema, só fica com a GBC fechada porque você não conectou ainda as evaporadoras, e aí você pressuriza o sistema. Se você tiver um microvazamento, 250 pontos de solda para você verificar. Então, se você faz 30 soldas por dia, fica mais fácil de você achar. Pelo menos é a maneira que eu acho melhor para poder localizar, né? E esse nitrogênio que a gente usa na pressurização, ele não é perdido, porque eu reutilizo ele para poder fazer a abrasagem dos próximos pontos. Uhum. Nesse caso, como você extremou ao máximo, aí sim eu vou dividir. Provavelmente, nesse caso aí, teriam andares ou setores com infras separadas. Aí eu faço a pressurização por setor, entendeu? Linhas muito grandes eu faço assim. No meu caso é abrasagem diária, a gente pressuriza diário. Pressuriza hoje, para o serviço 6 horas da tarde, pressuriza. E aí amanhã, ou no dia seguinte, 8 horas da manhã, quando retomar o serviço, verifica. Não baixou? Continua. Se baixar, eu sei que eu tenho ali, 20 pontos de brasagem que foi feita, fica mais fácil da gente localizar. Até mesmo porque nos pontos de brasagem a gente não isola. Deixa para isolar no dia seguinte, quando é verificado e não tem nenhum problema de vazamento. Uhum. Show de bola, vamos seguir.
Aqui, ó, é uma tabelinha bem interessante. Depois, se quiser, eu jogo ela lá no grupo de refrigeração, nos arquivos. Tem toda a faixa de trabalho, que é tudo que a gente estava conversando, tá vendo? Todos os fluidos aqui, as pressões de trabalho que a gente vai... O André aqui, que nos ajudou aqui com essa tabelinha. Reforçando essa tabela aí no caso do André, ele vem nos reguladores de pressão da Mastercool, ele vem pintado lá cada faixa de pressão para cada tipo de fluido, né? E aí eu acho que se encaixa. Eu nunca trabalhei com um regulador de pressão da Mastercool, mas eu já peguei várias vezes na mão e eu vi. Não sei se enquadra esses valores aí, mas provavelmente deve ser esses valores aí, não é, André? Exatamente. Isso aí é uma tabela que tem normas, que trabalha em torno aí de 20%, 25% da pressão de trabalho do refrigerante. Essa é a pressão sugerida de teste. Então, você utiliza um pouco acima, é evidente para achar vazamento, e aí você consegue achar com mais facilidade. Tem algumas versões do regulador que tem essa escala aí para ser um referencial para o técnico, para facilitar um pouco a vida do técnico. Show de bola. Ô, André, quantos modelos de regulador de nitrogênio hoje a Mastercool tem? Calma aí, a gente vai entrar nisso aí. Tem slide de regulador, aguenta aí. Eita, tá bom, vai lá. A Carmozinha tá querendo adiantar os slides. A outra aplicação do nitrogênio é na limpeza das linhas. Então, na quebra do compressor, quando a gente faz aí o retrofit, a gente utiliza o nitrogênio para empurrar o agente de limpeza. Ele que vai... Posso fazer uma interrupção? Pode. Eu vi a explicação legal aí do pessoal, como que ele faz nas linhas grandes, isso é bem interessante. Existe uma outra aplicação do nitrogênio que estaria aí entre a alta pressurização, como o pessoal falou aí, e isso que você vai explicar. Depois que você pressurizou e achou um micro vazamento que você não está conseguindo localizar. Tem micro vazamento que você não localiza com sabão, hipótese alguma. Sim. Existe um produto que é o nitrogênio, com em torno aí de 5% de hidrogênio. Isso. E tem uma outra variação, André. Argônio? Pode ser... não, o hélio. Pode ser ou com essa mistura de nitrogênio e hidrogênio, que aí ela fica mais barata, ou com o próprio hélio, que na verdade o hélio é a menor molécula existente, né? Então pode ser essas duas opções. Exatamente. Eu acho que faz raqueteamento em equipamentos grandes, às vezes utiliza o hélio, ou se não equipamentos de absorção, é bem utilizado o hélio, porque ele é mais inerte, né? O equipamento trabalha em vácuo. Eu vi muito hélio em indústria de linha branca, na fábrica, na produção. Não tenho noção de custo, mas eu acredito que o mais comum no campo é usar com nitrogênio e com hidrogênio. Acredito que o hélio ser mais caro. Mas nitrogênio com hidrogênio é mais... uma outra live, mas é mais para deixar essa informação para o pessoal. Quando você utiliza essa mistura, aí a gente não esgotaria o sistema e não usaria pressão alta. Trabalharia ali com em torno de 80 psi. Por quê? Quando você põe a mistura de nitrogênio com hidrogênio, o hidrogênio, por ser muito pequena a molécula, é a que vai começar a vazar. Então, como você tem que ir com o detector em vários pontos, se você põe uma pressão muito alta, quando o hidrogênio, o hélio, se for o caso, ele vai vazar primeiro. Então, não dá tempo de você localizar o vazamento. Mas é uma tecnologia bastante usada lá fora, principalmente o RF, que o pessoal citou muito bem, precisa ser muito bem soldado, você localizar vazamento com esse tipo de solução, o nitrogênio com hidrogênio. Você vai pegar aí em torno de 15 gramas por ano de vazamento no hidrogênio, e que é uma molécula, acho que em torno de 100 vezes, pelo menos, menor que o refrigerante. Interessante. Isso daí, essa tecnologia disponível. Essa mistura ela é chamada de NH05 no mercado. Isso.
Essa é a minha garrafa. Show de bola. E a limpeza ali, principalmente com as garrafinhas de limpeza, uma coisa que a gente tem que ter o entendimento é que ela vai ser o agente vamos dizer assim, de transporte. Você vai colocar o produto de limpeza, o agente de limpeza dentro da garrafinha e vai colocar uma pressão moderada para que o nitrogênio empurre o produto de limpeza e você aplique dentro do sistema. É isso, né, André? Perfeito. Essa garrafa, o pessoal, a forma de utilização é justamente essa. Você tem um cilindro de nitrogênio, tem que trabalhar com o regulador, tá? Não existe diretiva sobre garrafa, não existe mesmo, é totalmente inseguro. Então, você programa seu regulador, aí pode ser um regulador de baixa pressão, ali em torno de 80 a 100 PSI, você tira na garrafa a tampa, enche com o fluido, com o meio de limpeza, pressuriza liga o nitrogênio nessa garrafa, e aí, através de um esguicho, como se fosse de mangueira, você tem um biquinho ali cônico, para você colocar no equipamento, na serpentina, na condensadora, normalmente no contrafluxo do fluido refrigerante, né, se o fluido faz um percurso, você injeta onde seria a saída, seria a entrada do agente de limpeza, para você fazer uma limpeza reversa no sistema. E aí ele vai mantendo a pressão lá e empurrando até esgotar aquele 1 litro, por exemplo, que tem ali dentro da garrafa. O que é um erro? Quando visto acontecer uns acidentes com isso daí, o que é um erro que o pessoal faz? Assim, que eu já vi. O pessoal enche a garrafa com fluido, aí tenta colocar uma pressão alta para tirar do nitrogênio lá no sistema e aplicar o 141B, outro fluido, como se fosse um aerosol. A pressão, assim, você apertar e ela ir com a pressão muito alta dentro da garrafinha e empurrando. Mas não é assim que trabalha. Se você ceder, no caso dessa aí tá na foto Master Pool, é 150 PSI a pressão limite dela. Então, você cedeu isso daí, ela vai estourar. Tá? Por isso que eu falei, direta com nitrogênio, jamais. Você vai sofrer um acidente e seguramente vai se machucar, tá? Então, existe a maneira correta de trabalhar com ela. Exatamente. Tá, mas só uma observação, André. Esse 150 seria a pressão de ruptura ou a pressão de trabalho? Não. Ela é a de trabalho, tá? A pressão de ruptura é maior, tá? Só que a gente fez teste aqui com 100 PSI aqui na empresa, pegamos uma evaporadora, é muito forte o jato. Você tem que até colocar ela no bico ali para empurrar, e você tem um esguicho bastante forte do outro lado, arrastaria qualquer tipo de impureza. Então, você trabalha com 150 PSI, mais ainda, né? Talvez se tiver algum entupimento aí do sistema, mas por isso que até você faz um contrafluxo do fluido. Se tiver algum entupimento, é mais fácil. Mas de trabalho. Só que mesmo assim a gente indica 100 PSI. Não mais que sem contar também que na outra ponta, onde ele vai receber esse fluido que passou pelo componente, pela serpentina, vai vir com uma pressão também muito alta. Então, isso aí pode até prejudicar o usuário, o trabalhador que está executando o serviço, né? Porque vai dar um jato muito forte de fluido, de óleo. Não, então, assim, é como se tivesse com uma VAP mesmo, a força de uma VAP. Você pegar uma VAP e bater água forte aqui, te machuca, sabe? Sim. Ela sai aquele jato. Então, assim, exatamente, em torno de 80 a 100 PSI é excelente. Se tiver que limpar o sistema, vai limpar. Não precisa mais que isso. Tá? Inclusive, um dos motivos da gente estar debatendo um pouquinho sobre esse assunto são os últimos acidentes que ocorreram e foi justamente na utilização desse tipo de garrafinha injetora. 2 casos não foram fatais, mas foram esses modelos importados, e um que foi o nosso colega, ele fez uma garrafa improvisada, nos 3 casos sem regulador. Então, a gente pede encarecidamente, se você utilizar essa garrafinha de limpeza, utilize o regulador, porque é uma bomba relógio. Você pode ter feito 100 vezes certo, estar trabalhando há 20 anos com a garrafinha, em um momento, em um deslize, você pode se acidentar gravemente ou ficar com sequelas, né? A adaptação é o pior dos mundos, tá? O
pessoal faz adaptação com cilindro de extintor, aí põe uma válvula, solda, aí foi tudo por água abaixo, aquelas normas de segurança, de teste de hidrostática. Você soldou uma válvula num cilindro, seja ele qual for, já era, você já perdeu... Porque na hora da caloria ali da solda, você já destemperou... Exatamente. Na realidade, a adaptação, eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, é que você está brincando de roleta russa com você mesmo. Só tem uma pessoa que vai se ferrar com a adaptação. Não existe outra. Não vai ser o fabricante, não vai ser o auxiliar, vai ser o cara que está ali com a garrafa no meio das pernas segurando. É o único que vai se ferrar. É a única pessoa que vai ser prejudicada, não tem outro. Recado dado. A adaptação é roleta russa, cara. Você não sabe quando que ela vai estourar. Explodir. Entendeu? Exatamente. Fechou. Mais uma aplicação do nitrogênio, que são nas soldas. A gente utiliza ele passando aproximado aí de 2 a 3 PSIs para evitar a formação do óxido de cobre, que é o famoso as carepas. Né, pessoal? Isso aí. Exato. Esse daqui, né, a gente não tem muita coisa a falar, que isso aqui todo mundo já está mais careca de saber. Quando a gente solda aqui do lado direito, é quando nós somos sem vergonha. Aqui é o correto, tá? Ô, Daniel, aí que nem você falou, todo mundo tá mais carepas de saber, né? Olha aí, temos um estandarte da refrigeração. Olha um trocadilho, né? Show de bola. E agora a gente vem referente à segurança dos nitrogênios, que aí entra um pouquinho aquilo que a Carmu tinha dado um spoiler ali um tempinho, e foi a Joana que pediu para a gente salientar. Os cilindros de gases comprimidos, eles necessitam de alguns cuidados na utilização, com o intuito de evitar acidentes. O transporte do cilindro, a recomendação é que ele fique fixado num local apropriado, a fim de evitar um deslocamento com o veículo em movimento. Isso é muito facilmente acontecer quando você usa, por exemplo, guarda o cilindro dentro do veículo sem um capacete, porque se esse carinha, se ele tomba, cai uma ferramenta em cima, se você compromete essa válvula, a válvula do cilindro, meu amigo, pode sair um torpedo de dentro do seu Uno, de dentro da sua Fiorino. Um risco. Bala de canhão. Bala de canhão. Bala de canhão, é exatamente isso. Eu vi um vídeo, acho que foi na CNN, não me lembro onde, que tem uns cabra doidos aí que gostam de fazer os desafios, né? A gente dá as ideias para eles e eles desafiam. Então, eles fizeram um teste com um cilindro desse para poder saber se ele ultrapassava uma parede, se caso essa válvula fosse rompida. E não ultrapassou só uma, ultrapassou duas. Ave Maria. Nossa. Sim, e muita gente tem a prática. É um tiro de canhão. Antes de começar, estava conversando com o Bessa, a gente vê muito PSI, e às vezes fica meio assim, não tão claro para o cliente. É igual falar em Fahrenheit. Quando fala Fahrenheit, a gente não sabe se está calor ou frio. Quando a gente fala PSI, muitas às vezes a gente tem dúvida. Mas a gente está fazendo umas trocas aí, em vez de falar PSI quilo, você falar 450 PSI, dá mais de 30 quilos em 1 centímetro quadrado. O cilindro no VRF. Quando você fala do cilindro, que está falando lá em 300 bar, vai dar uns 4 mil quilos por centímetro. É um negócio absurdo. 300 quilos em 1 centímetro quadrado. Então, a força, acho que de um tiro, praticamente. Sim, é uma pressão muito grande. A referência, você vê o quão perigoso é. E tem muita gente isso aí, pessoal, que tem o costume, na obra... no campo de retirar, né, o capacete, deixa ele de lado lá, não dá muita bola, assim. E ele é um item extremamente importante para compor a segurança do cilindro. Inclusive, é uma coisa assim que eu acho muito importante, porque sem estar com o capacete, o risco de abrir a válvula é muito maior. Sabe o que já aconteceu comigo aqui, ó? Vou abrir o coração. Vai o caos do cowboy. Aí eu guardei o material normalmente, e ali fiz a troca do cilindro, fiz o trabalho, coloquei o cilindro em cima de tudo. Ele rolou, no que ele rolou, ele só deu uma passadinha assim, ó.
Meu, fez um barulho dentro do carro, um gás saindo. Meu amigo, pensa doido, acabou que se saiu voar dentro do... Era o único que eu tinha, mas ali, cara, foi um incidente. Simplesmente a válvula abriu e não foi muito, não, foi pouca coisa, mas aquele barulho ensurdecedor dentro do carro, você não sabia o que era, se estava pegando fogo, eu não sabia o que era o nitrogênio. Então, a partir do momento Já aí... aconteceu algo parecido num banco. O pessoal mexeu na válvula ajudante e a válvula deu aquele tiro, né, aquele barulho alto. O pessoal do banco saiu correndo. Até você explicar que nada estava explodindo, né, ninguém corre a 1000, igual papaléguas. Mas assim, a gente... Só corrigindo rapidamente uma informação que eu dei, no cilindro, pela marcação, vai até em torno de 2.000, 2.100 PSI. Vai dar 147 quilos aplicado em 1 centímetro quadrado. Muita pressão. Vai até 2.900, André. Hã? Vai até 2.900, até 200 bar. Isso, que vai dar o quê? Vai passar, né? Vai dar quase 3.000 PSI. 2.900. Uma prática comum. 2.900 dá 200 quilos aplicado em 1 centímetro quadrado. É muita coisa, né? É muita coisa. Uma prática comum de todo instalador, e eu vou falar isso porque eu nunca vi ninguém trabalhar 100% corretamente com o cilindro de nitrogênio. O cilindro de nitrogênio, ele é obrigatório ele ter o capacete de proteção da válvula de serviço. É obrigatório. Ele nunca pode ser içado pela válvula. Ele tem uma cesta própria se você for içar ele. Você nunca deve transportar o cilindro rodando. Você tem o carrinho de transporte do cilindro. Normalmente a gente segura ali no capacete e vai dando aquele totozinho rodando ele. Né? Vai no pé, né? Vai no pé. Transporte vertical sempre. Horizontal jamais, nunca, em hipótese nenhuma. E o pessoal faz isso o tempo todo. É roleta russa, cara. O cara coloca sempre o cilindro deitado, o cara nunca está com o capacete de segurança, o cara não se atenta à validade de 5 anos do cilindro. Só que uma coisa que as pessoas não pensam é o seguinte, que quando acontecer, vai ser uma vez só. Normalmente a única vez que acontece é fatal. Não tem volta. Entendeu? Então, trabalhar, manusear e transportar o cilindro corretamente é que é o segredo para você ter segurança, né, na sua atividade diária. Aqui... Tu colocou bem essa parte aí do carrinho, né? Porque o fabricante do cilindro, ele sempre diz assim que o cilindro tem que estar acorrentado e de pé. Exato. E aí muita gente fala, mas eu movimento ele, como é que eu vou deixar ele acorrentado? Não importa, né? Existe carrinho para fazer a movimentação. E, inclusive, essa é uma coisa que está totalmente relacionada à ergonomia, à saúde do técnico. Exato. As então, normas é uma questão de usar segurança, a né? cabeça e ter inteligência. Quando existem também mais dois pontos de segurança, que é justamente isso que a Joana falou, quando você estiver fazendo uma pressurização, o cilindro ele deve estar fixado, ancorado. Por quê? Porque se acontecer uma ruptura na válvula, ele está fixo no determinado local e ele não vai ricochetear, ele não vai voar, entendeu? E se acontecer, você tem uma forma de segurar um pouco esse impacto, né? Então, é importante você, antes de começar a fazer a pressurização, passar uma corrente realmente, colocar um cadeado ali ou passar uma corda e amarrar, ancorar esse cilindro antes de você começar a trabalhar com ele. Sim. Quando você estiver manuseando as válvulas, né? Quando você estiver manuseando a válvula, você nunca ficar de frente para a válvula, porque se aquilo ali é um instrumento, é uma ferramental, ele pode quebrar com você trabalhando corretamente. Então, você nunca está de frente, sempre trabalha lateralizado da válvula, né? Nunca fica de frente com a saída, a entrada e saída da válvula de serviço, sempre fica lateral, não fica na linha de tiro, né? É isso que é o correto de se fazer. Você trabalha com mais segurança. Que se acontecer um episódio, o estrago vai ser menor, né? Verdade. Certo. Só pegando o gancho da Carmen aí, Joana, frisa bem essa questão do cilindro. Por que o cilindro não pode estar deitado no carro? Joana? Então, porque o cilindro, ele deve estar sempre em pé, porque é a forma de proteção dele, né?
existem até cilindros, na verdade, e aí a gente até ampliando um pouco mais o gancho da conversa, tá? Porque eu sei que muita gente usa, por exemplo, acetileno para fazer solda, né? O cilindro de acetileno, ele é preenchido, existe uma massa porosa lá dentro. E se tu movimenta muito o acetileno, ele é instável. E aquele cilindro pode pegar fogo. O acetileno pode inflamar dentro do cilindro. Então, o ideal não é botar ele de cabeça para baixo, botar ele de lado, até porque tu está movimentando a válvula e o teu perfil de pressão dentro do cilindro vai modificar. O ideal é sempre ficar de pé, porque existem cilindros que têm dispositivo interno. O próprio CO2, ele tem um tubo pescador. Então, às vezes o técnico não tem o conhecimento de que existem dispositivos internos ao cilindro que ele ficando deitado vão ser prejudicados. Ô, Joana, posso fazer uma pergunta de pendurador mesmo? Claro, fica à vontade. O CO2, ele é 100% gás, né? Por exemplo, o CO2, não. ele não... Ele é líquido. Aí é que tá. Que... CO2 ou nitrogênio, você está falando? Perdão, desculpa. Ele tá perguntando CO2, né? Porque o CO2 você falou que tem pescador e ele tem os dois dentro. Gás e líquido, né? O CO2? Existe cilindro de CO2 que tem os dois, líquido e gás, e tem um cilindro de CO2 que tem só gás. Entendi. Aí isso vai depender da pureza do CO2 que tu vai utilizar. Entendi. Teoricamente, o CO2 de refrigeração deveria vir líquido e gás, porque na fase líquida ele tem a pureza ideal para o sistema de refrigeração. Mas muita gente acaba utilizando o CO2 com baixa pureza no mercado, isso a gente vê comumente. Mas o indicado mesmo para o sistema de refrigeração, ele deve ter o tubo pescador, ele deve ter uma fase líquida lá dentro. Show de bola. Eu vou aproveitar um adendo aqui, ó. O Viana colocou aqui um comentário sobre o veículo, tá? O que acontece? Joana, se eu estiver errada, me corrige, tá? Mas, na realidade, nós não poderíamos nem transportar cilindro de nitrogênio no carro. Por isso é fechado? Carro fechado, né? Sempre um veículo aberto, né? Aberto e pode. identificado. Cilindro de nitrogênio e conjunto PPU deve ser transportado em carro aberto e devidamente identificado. Existem placas de identificação. Esse carro ele é certificado para fazer esse tipo de transporte. Se você estiver transportando cilindro de nitrogênio ou PPU e a polícia te parar e você não tiver autorização para esse tipo de transporte, você, pessoa física, responde e a empresa é multada, tá? Então, na realidade, o correto de se trabalhar não é a gente transportar, é ter uma empresa que trabalha desta forma, que faz esse tipo de serviço, levar até você o cilindro e você trabalhar lá enquanto você não tem autorização para esse transporte. Eu acho que porque o motorista do veículo tem que ter treinamento MOP, né? Ele tem que ter treinamento. Exatamente, habilitação E, não é, Juna? Então, aí tu me pegou, mas eu sei que esse treinamento é obrigatório. Se é a E, eu não sei. Mas MOP, é um treinamento para quem habilitar categoria E. Então é isso mesmo. Tem que ter o treinamento MOP para poder transportar produtos químicos. Exato. É que a gente vive no Brasil, e no Brasil as coisas não funcionam. Mas se você um dia pegar um policial atravessado, que uma vez eu já peguei, meu amigo, não tem conversa. A empresa paga a multa, o carro é apreendido, você tem um problema desgramado, cara. Independente da norma ou da multa aí, assim, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que o maior risco de transporte em carro fechado, esquecendo a parte de lei de ser multado, se tiver algum vazamento, né? Você está no carro fechado, ele vai expulsar o ar lentamente e você perder a consciência dirigindo. A atmosfera que cria, né? Você acaba deixando a cabine ali, o bagageiro mais quente, né? Imagina, você passa o dia todo dirigindo, aí você faz uma viagem de 500 quilômetros, entendeu? Com cilindro lá atrás de nitrogênio, tudo fechado, aquilo ali vira uma estufa, cara. Não, mas o que vai acontecer? Se tiver vazamento,
aquele nitrogênio vai ficar vazando dentro do carro, vai passar pela vedação do porta-mala e vai encher a cabine. Aí o ar do oxigênio vai na consciência, né? Exato. E tem também a questão do risco de rolar lá dentro, né? É um material pesado, é um golpe, digamos assim, se o cilindro bater em ti, enfim. É algo totalmente não recomendado. Quando tem computador o cilindro, a gente pegou caso assim de cilindro para recolhimento, quando tem um pescador, fica deitado, com a vibração, com o balanço, às vezes ele quebra quebra o pescador. Aí o cilindro perde a função. Já pegamos caso aqui na Mastercool de receber cilindro, que tava, aí quando a gente tirou a válvula, perdeu o cilindro. Já estava aquele pescador, de tanto balançar, de estar na horizontal, ele quebra. Entendi. Aí quebrou, acabou o cilindro. Beleza. Vamos tocar? Bora. Testes de segurança. Os testes que a gente pode fazer no cilindro de nitrogênio é o teste de vazamento, que aí a gente faz na válvula do cilindro e na entrada e na saída do regulador. É o basicão de sempre, com a detecção de bolhas, a gente verifica se está vazando. E evitar ambientes, que aí já entra o que a gente já tinha falado lá um pouquinho atrás, ambientes com calor e ignição. Os IPIs que a gente tem que estar trabalhando com nitrogênio é o bota de segurança, protetor auricular, óculos e luvas. Nunca aumente a pressão interna do cilindro com aquecimento para tentar buscar ali um restinho. Acabou, deixa quietinho, pelo amor de Deus. Mantenha a válvula do cilindro. Alguém faz isso de verdade? Oi? Faz, opa! Rapaz, eu achei essa informação no catálogo da White Martins. Então, se tá lá... Opa! Tem condição. Eu posso falar uma coisa aqui que é muito importante. O Bessa falou aí da questão de aquecer o cilindro, mas eu acho que uma coisa muito, 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 muito importante, de forma nenhuma, jamais, ninguém nunca deve fazer. Não tem nitrogênio, o cara colocou aqui no comentário, usar oxigênio para pressurizar o sistema. Cara, não, pelo amor de Deus. Mas em hipótese alguma. Nunca. Se você fizer isso, é uma bomba atômica, cara. O negócio vai estourar na sua cara. Não faça isso. Há uns 10 anos atrás, aproximadamente, acho que mais de 10 anos, teve um acidente muito grande aqui na Avenida Paulista. Um equipamento de ar-condicionado explodiu. Isso é conhecido. E aí, depois que foi feita toda a perícia, todo o levantamento, foi descoberto que o profissional injetou oxigênio dentro do sistema para poder testar, achar vazamento. Então, oxigênio, óleo que tinha lá dentro, virou uma bomba, explodiu. Cara, o equipamento. É a fórmula do fogo, né, gente? Você tá botando combustível, oxigênio sob pressão, é bomba. É bomba. Eu já vi cara brincando com o outro, o cara falar, eu posso pressurizar com oxigênio, o cara brincando falar, pode. Cara, não pode, em hipótese nenhuma. Não fala isso nem por brincadeira. Sem chance. Às vezes o cara tá começando, acha que você tá falando sério, aí o cara vai lá e mete oxigênio e pronto, você desgraça 2, 3 que tá perto, entendeu? Isso aí. Uhum. E aqui, apesar do nitrogênio ele ser inerte, né, ele não ser inflamável, como no caso do oxigênio, muita gente acha que pode deixar num lugar quente, que pode deixar perto de uma fonte de ignição, mas o que acontece é que quando a gente aumenta a temperatura do cilindro, vai aumentar a pressão interna do cilindro. E aí, nesse sentido, pode acontecer um vazamento, pode acontecer, inclusive, uma ruptura de cilindro. Então, é sempre bom estar atento aonde que tu armazena o cilindro. Exatamente. Pressão Sim. e temperatura andam juntos. Você subiu a temperatura, você sobe a pressão. Exato. Fechou. E manter a válvula do cilindro fechada quando você não estiver em uso. Então, se você deixar aquela pressão do cilindro, tá fazendo algum trabalho com o regulador, você deixar o cilindro, o manômetro sofrer aquele estresse por muito tempo, você é vida útil da ferramenta, né? Então, o recomendável é que se você não está pressurizando, não está utilizando, você fecha a válvula do cilindro. Beleza? Exato. Fechou? Agora vamos entrar nos reguladores de pressão. O regulador de pressão é o dispositivo utilizado para ajustar a pressão do gás. Ele reduz a pressão da embalagem para a pressão de utilização do gás.
Aqui a gente pegou um desenho para exemplificar como que é o corpo interno do regulador. Então, aqui em cima é a borboleta, a mola, vem o diafragma e a agulha que faz a abertura e o fechamento. Aqui o amarelo é a pressão total ali do fluido, do gás, perdão, desculpa, do nitrogênio. E aqui o roxo já é a pressão já regulada. Ô, Bessa, a pressão da garrafa e a pressão de saída. Exatamente. Só uma observação, é fluido também, tá? Perdão. Fluido, não é refrigerante. Quanto líquido, né? Só não é refrigerante, mas é um fluido. Eu não falei errado, tá bom. Vamos lá. Seguindo, referente aos reguladores de pressão, a gente tem que se atentar à pureza do gás, a faixa de pressão que irá utilizar esse do gás, pressão de entrada, pressão de saída, foi o que a gente comentou ali, a integridade, a estanqueidade e a vazão do regulador. O tipo de gás, que é a conexão e material. A gente vai explicar isso aqui daqui a pouquinho. Esse termo aqui, de integridade, eu, que sou um simples instalador, eu tenho esse carinha aqui. E, por exemplo, a gente joga ele na caixa de ferramenta de qualquer jeito, esse manômetro aqui, ele sofre danos, ele sofre arranhões, pancada, o vidro quebra, o ponteiro fica torto, e você continua usando ele. É um problema. É um problema. Então, todo o impacto, todo o dano que você ocorre na sua ferramenta, você está abrindo margem para acidente. É isso, pessoal? Está diminuindo a vida útil dela, né? Exatamente. Mas pior do que a vida útil seria mais isso que o Bessa está falando, né? É o risco de acidente, porque quebra um ponteiro desse, você para de ter parâmetros, né? Então, como você vai regular? Não tem mais a pressão que está ali. Exatamente, você não tem mais a noção. Então, é aí onde pode causar muitos acidentes, porque você não tem noção do que você... Ô, André, tem um período de calibração dessas ferramentas? Não tem, na realidade, tá? O período de calibração. Algumas empresas, principalmente empresas muito grandes, pede calibração, mas um certificado por conta de ISO 14000. A fiabilidade que pede calibrada a cada um ano, né? Isso. Agora, esse tipo de ferramenta, como muitas outras, não é bom ela ficar caindo no chão, porque ela vai caindo, aí é mecânica, o material vai sofrendo um estresse e pode começar... Na verdade, acho que não é nem tanto caindo, é o mau armazenamento mesmo. O pessoal coloca de qualquer jeito dentro dos carros, coloca coisa em cima, vai quebrando. Exatamente. Você vai... É igual o pessoal fala aí que anda de moto, de capacete. Você caiu da moto uma vez, bateu o capacete, ele pode estar íntegro, mas ele já perdeu a utilidade. Então, aqui você vai batendo a ferramenta, aquela batida constante pode ir trincando o material, pode aparecer alguma trinca, alguma fissura. Então, tem que evitar bater ferramenta, independente de vai durar mais ou menos, tá? Sim. Já pegamos aí essa ponta de entrada aí, como foi citado, a ponta porta, assim, invertida. Então, tomou um tombo muito grande a ferramenta. Eu vejo muito acontecer em obras, o pessoal com pressa, final de obra, final do dia, ele quer guardar rápido para poder ir embora, e ele pega o cilindro do jeito que ele está ali e coloca no carro, entendeu? Não tem cuidado de tirar, colocar o capacete de segurança, e aí é que estraga a válvula, tá arriscando a sua vida, a vida dos outros, colocando de qualquer jeito o cilindro. É a falta de cuidado mesmo. Isso daí eu costumo dizer que seria aqueles 5 minutos. Né? Por isso que tem isso daí. Exatamente. No detalhe, isso daí eu costumo dizer que seria é difícil botar na cabeça do cara. Seriam os 5 minutos que a pessoa costuma utilizar mais do tempo dela, que vai garantir a vida dela, né? Sim. E tem um ponto aqui que vocês até puxaram um assunto antes, né? Que é o tipo de conexão. Então, vocês tinham comentado lá que muita gente acaba, às vezes, soldando o regulador de pressão, ou não entra, ele faz um adaptador improvisado lá. É bom deixar claro, assim, o cara está comprando um nitrogênio de boa qualidade, com controle de umidade para colocar dentro do sistema, né? O regulador de pressão, essa conexão adaptada, ela contamina o gás. Então, já é um ponto ali de dificultar o serviço do cara que está comprando um produto bom. E aí, existem empresas que elas vendem a conexão e o regulador separado, e tem empresas que vendem o regulador já com a conexão própria. Então, assim, existe um padrão brasileiro, então
o nitrogênio ele segue a conexão 2451, mas quando a gente fala de PPU, muitas vezes a conexão já é CGA, já é uma conexão internacional. Então é bom se atentar a usar o regulador correto no tipo de conexão correta, porque as conexões contrárias, elas são justamente feitas para evitar que se conecte coisas erradas no lugar errado. A gente vai entrar, depois desse slide aqui, a gente entra nesse item aí, ô Joana. A gente vai entrar nele. Vamos falar um pouquinho, fala sobre a questão do simples e duplo estágio. Sim. Muita gente acha que duplo estágio só usa quando é alta pressão, tá? Existe regulador de baixa pressão, duplo estágio, simples estágio, e regulador de alta pressão, duplo estágio, simples estágio. O duplo estágio, ele vai te dar um controle maior da pressão de saída. Então, assim, o simples estágio, ele vai te levar da pressão que está lá dentro do cilindro, de 200 até a pressão que tu vai utilizar, de repente 40 PSI numa fase só. E o de duplo estágio, ele já tem 2 câmaras, então ele faz uma redução de pressão significativamente alta e depois ele vai ajustar na pressão de utilização. Por isso que até o Daniel estava comentando comigo que tem alguns reguladores que o pessoal compra aí no mercado que na hora que tu começa a usar, ele vai lá em cima e depois que ele estabiliza. Então, essa é a diferença de um regulador duplo estágio e um simples estágio. O duplo estágio vai te dar mais estabilidade na pressão de saída. Isso aí, fechou. E aí sobre baixo e alto, sempre vai ter o regulador com uma faixa de pressão. Então, tem regulador com uma faixa de pressão de baixa pressão e de alta pressão. É sempre estar atento a qual que é a faixa que ele vai atender de saída para estar adequada à pressão que tu vai utilizar. Ok. Show de bola. E aí, agora a gente entra naquilo que você estava falando. Cada tipo de cilindro vai ter o seu regulador específico. Então, entra em tudo que você tinha comentado, as normas, as saídas, né? A rosca externa, a rosca interna. Uhum. Posso fazer um adendo? Pode. Seguinte, procedência, saber onde você compra o ferramental, o regulador e também as mangueiras é importante. Porque eu estava aí um dia desse com o André e a gente estava conversando e o André falou assim para mim, Carmosa, qualquer um pode mandar fazer uma mangueira e você vai fazer impressão na mangueira do nome que você quiser. Então, não é porque você comprou uma mangueira que lá está escrito que ela suporta 2.500 PSI que você vai acreditar naquilo, né? Você tem que saber a procedência do ferramental que você está adquirindo, né? Se ele tem teste de qualidade, se realmente ele vai entregar para você aquilo que ele está prometendo. Aquela pressão de trabalho, ele vai suportar trabalhar com aquela pressão. Então, o que o pessoal tem feito aí, eu tenho observado, é importando conjunto manifold, regulador, mangueira, né? E acreditando naquilo que está impresso, sem passar por vistoria de qualidade nacional. Não é isso, André? Exatamente. Assim, nessa busca, às vezes, frenética aí por menor preço, principalmente quando o material vem da China, não necessariamente que o pessoal da China faz produto ruim. Você vai pedindo para ele diminuir o preço, ele começa a te entregar o que você está querendo cobrar. Não perde venda nem a pau. Eu tive aí você só vai descobrir que aquele negócio não suporta aquela pressão na hora que você pressurizar, né? Na realidade, assim, isso aí é o pior dos casos, que na realidade é crime, mas já peguei uma mangueira no mercado e a Masterco aqui do Brasil traz uma marca chamada Ecotools, da China. Eu tenho uma pessoa lá que tem um chinês há 25 anos trabalhando para a gente. E eu peguei uma certa mangueira e para R410, pressionei bastante ele com relação ao preço, e o pessoal me jurou de pé. Esse preço é impossível achar na China, esse jogo de mangueira. Verifica que não é para essa pressão. Aí eu mandei o produto, está escrito a pressão. Ele falou, bom, escrever, a gente escreve o que você quiser, entendeu? E é a mesma coisa. Na mangueira não quer dizer nada. O que a Carmo falou, então, assim, tudo bem. Cada empresa que compra, cada instalador, você não vai ficar fazendo um teste no Inmetro para ver se aquilo tá ok. Então, o que você tem que fazer? Como ela falou,
Você compra de empresas idôneas, de revendedor idôneo, tem marca por trás. Se acontecer alguma coisa, no mínimo, você tem que acionar. É um respaldo, né? Legalmente. Porque... E é a mesma coisa para a parte interna do regulador de pressão. Tem um monte de regulador de pressão barato por aí. E a parte interna é feita de produtos de baixa qualidade, ele tem uma vida útil muito reduzida e acaba estourando, né? Que nem teve um técnico que esses dias estava usando e estourou o regulador. A própria... O material dele, você desmonta, o peso, você vai diminuindo a quantidade. É completamente diferente. É diferente, no manuseio você percebe que é diferente. Uma das coisas também que a gente tem que observar, e a gente já está falando isso, que são as mangueiras. Aqui foi o que eu achei, então vocês não levem em consideração que está escrito aqui Lava Alto, mas para exemplificar como que é, vamos dizer assim, a mangueira que a gente trabalha, ela tem várias camadas. O André falou que a Mastercool trabalha com 5 camadas, é isso, André? Isso, a gente trabalha com que eles chamam de grade 5, né? O grade 5 lá nos Estados Unidos. Que é a mangueira mais top da Goodyear, com camada interna, além das 5 camadas, camada interna de nylon. Bacana. Uma estanqueidade mais perfeita aí do sistema. E a mangueira é igual trama de roupa, né? Assim, se você vai diminuindo, você tem menos borracha na mangueira e mais material plástico, e menos camada mais aberta com a trama. Então, você vai afinando a mangueira para ter um preço melhor, né? Não? O que a gente percebe, André, que quando a gente, por exemplo, vai aí num manifoldzinho mais baratinho, o analógico, obviamente, você vem com aquele kitzinho de mangueiras que vem nele, ele é muito mais maleável, praticamente você dobra a mangueira, então você vê que a qualidade ali da mangueira é diferente. Material, a parede é mais fina, né? A parede é mais fina. Se você tiver uma sensibilidade, você percebe que ela parece mais uma coisa plástica do que uma borracha. Ela é muito mole. Então, você consegue praticamente dar uma amassadinha ali, um apeito manual, pô. É um negócio muito... Aí você tem nas conexões, a conexão também, normalmente com menos climpagem. Você menos tem material. Uma castanha, a gente que limpa com castanha octavada. Às vezes você tem, eu já vi até com 4, mas normalmente as mais baratas você está com 6 castanhas. Então você tem um fechamento na climpagem menor. A rosca é menor, pode quebrar também. Existe uma série de... Entendi. Normalmente o pessoal sente muita dificuldade na hora que vai fazer o vácuo, né? A mangueira impermeável, né? E você não fica no vácuo, né? Você não consegue fazer vácuo. Isso daí a gente vai fazer uma outra live referente a vácuo. O David aí é um cara que manja muito e aí a gente pode entrar em outro momento fazer uma referente a isso. Se quiser, a gente pode fazer até de mangueiras, porque é um assunto tão interessante para a gente tirar os mitos e explicar direitinho, porque com certeza eu acho que isso é dúvida de todo profissional que trabalha e vê as ferramentas. Então, para a gente entender as diferenças de preço, de custo, por que essa é mais cara, por que ela é mais barata, né? E o material é o que dita tudo, né? Na realidade, é justamente isso. Você tem tecnologia em tudo. Não é simplesmente um é mais caro, outro é mais barato, porque por uma questão de querer ganhar mais ou menos. Exato. Na realidade, e pegando... comercialmente é mais qualidade barata, né? Pegando até o gancho, Daniel, acho até que seguindo nessa linha de limpeza de sistemas, dá até para a gente fazer uma conversa depois sobre substitutos do 141B. Ótimo, né? ótimo. Vamos sim. Já vamos deixar marcado aí. É bem interessante esse assunto. A gente tem instalador de rua aí, o vendedor fica falando, 141B aumentou, vai acabar, bichão. Aí você não compra mais. A gente não está mais comprando, eu falo como instaladorzinho de rua, a gente não está mais comprando garrafa grande, você compra fracionada ali, porque o preço já está puxado. Então, é um assunto que a gente tem que se inteirar ainda mais, porque o finalzinho dele já tá batendo na porta, né? Com certeza, e tem opções aí, né? Acho que é um tema bacana. Fechou. Então, aqui, as referências de tudo que a gente pesquisou tá nesses 3 sites e também
na apostila de condicionador de ar residencial 2007 do Senai Oscar Rodrigues Alves. Agora, para você que ficou acompanhando a live, se você tem alguma pergunta, a gente vai abrir as perguntas para a gente estar debatendo. E aí eu vou também... deixa eu fechar aqui. O cowboyzinho está aprendendo a mexer. Vamos rodar a cadeira. Eu queria falar com os meninos do Esquadrão, se vocês quiserem entrar aí, e agora a gente começa a rodar. E se alguém vê que já está precisando dar um tempinho aí, vamos rodar a cadeira e vamos responder as perguntas. Alguém tem alguma pergunta de algum colega que passou ali, que vocês queiram tirar uma dúvida ou fazer um comentário? Opa, voltei. Opa, Ricardo. Olha, eu acho que essa live foi bastante produtiva. Eu acho que as informações mínimas necessárias para poder ter todo o cuidado, para poder trabalhar com nitrogênio de forma segura, eu acho que ficou bem claro, né? E aí agora que vem a pergunta e a dúvida do pessoal que está assistindo, para a gente poder, da melhor forma possível, responder as dúvidas deles. Legal. Deixa eu ver se eu tinha uma pergunta aqui, cara. Se alguém quiser... Teve um amigo aqui, o Thiago Camolês, falou aqui, ó, verdade, já comprei jogo de mangueiras que não suportou 350 PSI, mas estourou. Não estourou, tá mas doido. Rasgou. Exato, cara. Sabe o que acontece? Eu tenho um caso também que eu fui fazer um vácuo e com mangueira normal e não baixava de jeito nenhum o vácuo. Até que a gente pressurizou novamente, a gente descobriu que o vazamento estava na mangueira. Então, mangueira, gente, tem que tomar cuidado. Sabe aquele micro vazamento na mangueira, Carmo? Que saco! Que a gente já sofreu. Você apanha, chega em casa desesperado, não sabe onde é que você olha a linha toda, olha tudo, nada, fica doido, tá na bendita da mangueira. Puxado. Quem tem detector de vazamento? Joana, tem um cara aqui, o Antônio, ele tá falando aqui, ó, gostaria de saber da Joana, né, se o nitrogênio, por ser seco, ele absorve alguma umidade no interior de uma tubulação quando é utilizado para teste de estanqueidade. Ele pode absorver, tá? Mas não deve ser utilizado para eliminar a umidade, porque ele não tem um poder de absorção assim tão alto quanto de um filtro, por exemplo. Ele pode absorver, sim. Ele muda a característica dele. O nitrogênio ele vai ser emissível com vapor de água, né? Sim, mas se ele está pensando em usar para secar, já pode esquecer. Não, esse cara aqui é danado, cara. Ele sabe. Ponta firme. Mas pode absorver sim, tá? Pode absorver. Pode ser que mude a característica dele. Eu acho que talvez ele falou isso aqui no intuito de realmente falar no contexto de vácuo, né? A gente muda, sei lá, concentração de nitrogênio e depois dá um pouco de trabalho você baixar o vácuo. O que a gente faz às vezes na quebra de vácuo, né? Para poder ajudar a baixar o vácuo mais rápido. Então você acaba fazendo com aquela pouca concentração de vapor, de umidade, misturar com nitrogênio e você conseguir remover ele com mais facilidade. Então, essa quebra de vácuo, ela ajuda a eliminar a água do sistema, justamente. Faz eliminar os cristais de água que ainda ficaram no sistema e ajuda a atingir o vácuo de uma forma mais, digamos, rápida, tá? Então é importante a quebra de vácuo para isso. O que a gente tem que salientar também, às vezes a dúvida do instalador ali na rua, quando a gente fala quebra, o cara acha que ele tem que meter pressão total naquele equipamento que está em vácuo. Não. Passou um pouquinho do positivo ali, acho que já tá de boa. Já quebrou. Então, você pode, por exemplo, você está ali nos 1.700 microns, tal, você vê que está difícil, vai ali, só dá um cheirinho ali dentro. Ou quebra, deixa positivo. Exatamente. Deixa positivo. Exatamente. Eu costumo trabalhar entre 5 e 10 PSI só, o suficiente. Exato. Depois mando ver de novo no vácuo. Exato. Acho que nem precisa chegar nisso tudo, não. Quebrou o vácuo, você pode fazer de novo. Exatamente. E, por exemplo, a quebra de vácuo está relacionada a vários fatores. Ó. A pureza do gás, então se você compra daquela empresa que faz o transbordo, você já tomou nas cabeças. Se você utilizar, vamos dizer, uma mangueira ou sem regulador, vai contaminar o gás. Então, são vários fatores que aí, por exemplo, se a gente não fecha
as boas práticas. Tudo que a gente está falando aqui é boas práticas. Se você não fecha, você abre chance de você ter uma perca, um vazamento, uma contaminação, e aí tudo que você fez, o vácuo de 2, 3, 4 horas aí, foi tudo jogado fora. E o pior, você contaminou aquele sistema, aquela linha que você está fazendo vácuo, né? Exato. Exatamente. O Samuel colocou aqui, ó, quando que o instalador pequeno e técnico autônomo vai ter condições de contratar empresas somente para transportar os cilindros do dia a dia? Cara, é o seguinte, é o que eu costumo falar sempre, eu particularmente acredito que depois desse momento aí da pandemia, as boas empresas e os bons profissionais vão permanecer no mercado. Aquele cara que não trabalha corretamente, não tem ferramental, o picareta que cobra R$50, esse aí vai quebrar. Esse aí tá fora. Os bons profissionais ainda vão conseguir se manter. E aí ele está falando, quando que uma empresa vai ter condições de contratar um transporte para os cilindros? Cara, ter condições, esse é o mundo ideal. A gente sabe que fora do país funciona dessa forma. Fora do país é assim e lá dá certo, né? Quando que vai ter? Quando a gente tiver fiscalização, quando a gente não tiver profissionais se prostituindo dentro do nosso mercado, cobrando preço irrisório, entendeu? Que o cara vende o almoço para pagar a janta. O cara não cobra corretamente pelo serviço dele, o cara não valoriza aquilo que ele está fazendo, o cara às vezes nem sabe o que está fazendo. Então, quando a gente tiver um mercado menos poluído desse tipo de profissional, com certeza toda empresa vai saber trabalhar corretamente. E um ponto, eu acho, Carmo, assim, que a gente está colocando aqui, né, é muita informação. E acho que o técnico ele tem que estar preparado não só para absorver e guardar para ele essa informação, mas tudo isso que a gente está conversando tem que chegar no usuário final. Porque se o usuário final não souber que ele está comprando serviço bom, que ele está comprando segurança para a obra dele, não adianta nada. A gente sempre vai estar colocando o menor preço possível. Isso não é sustentável. Agora, reforçando um pouquinho o que o Samuel perguntou, eu acho que o que ele quis esclarecer é o seguinte, que na maioria dos profissionais, temos vários profissionais bons que trabalham na área, que, infelizmente, ele não tem, às vezes, 2 veículos dispostos para poder executar, né? Um veículo para ele trabalhar e outro veículo para passeio. Às vezes, o mesmo carro de passeio é o carro de trabalho. Então, assim, se você tem esse carro que você utiliza tanto para passeio quanto para trabalho e precisa carregar, transportar um cilindro de nitrogênio ou um PPU, tentar transportar ele da maneira correta, que é em pé, amarrado, bem fixado para não correr o risco dele cair. Mas vamos colocar uma outra observação aí. Vamos supor que você não consiga transportar esse cilindro em pé. Se for transportar ele deitado, que não é o aconselhável, mas você não tem condições de transportar ele de outra forma, calçar ele da melhor forma possível para ele não ficar batendo, colocar o capacete para evitar quebra do registro, né? Então trabalhar da melhor forma possível para não acontecer um acidente. Porque, na verdade, essa é a realidade da maioria dos profissionais da área, né? É não conseguir dispor de um veículo de trabalho. Tudo que a gente está exemplificando aqui não quer dizer que, por exemplo, a Carmozinda, onde o sistema dela trabalha, é obrigatório trabalhar com todas as normas? Vamos dizer assim, não é que ela esteja se vangloriando da atividade dela. O que a gente está falando é o que a regra, as normativas de segurança. Se você presta serviço, por exemplo, numa empresa com ISO 9001... Na realidade, Bessa, não é norma de segurança, não. As normas de segurança, elas são feitas a partir de leis. O que eu estou falando não é norma de segurança, é uma lei que determina que é feita dessa forma. Se não fosse uma lei, a polícia não parava e não multava. Não, o que eu estou tentando exemplificar é que a gente não está aqui ditando regra, a gente também já trabalhou errado, a gente ainda transporta, que nem eu falei, a gente transporta o nitrogênio dentro do carro fechado, só que, por exemplo, a gente está mostrando os riscos inerentes à atividade. Se você fizer isso, a gente pode trabalhar 30, 40 anos, se aposentar e, se Deus quiser, nunca acontecer nada. Mas em uma fatalidade, você imagina esse cilindro, eu estou me pondo no lugar, em uma batida simples, esse cilindro vai rolar com as ferramentas, se você capota um carro, esse cilindro vai girar, aí entra com o risco. Ele não vai mais capar, pô, o moleque de 18 anos, tinha 6 meses trabalhando com refrigeração, morreu por causa disso aí, pô. Sim. Então, o que a gente está trazendo aqui é informação, a gente buscou informações técnicas, normativas, para tentar elucidar que a atividade do nitrogênio, foi o que a gente falou no comecinho, ela é segura. O nitrogênio, ele quietinho no lugar dele, ele não traz risco.
Porém, em outras situações pode acontecer isso. Então, exatamente. Eu acho o importante aí da informação é combater a ignorância no sentido de ignorar. Se você tem que saber os procedimentos corretos para você, pouco a pouco, chegar lá. Entendeu? Agora, se você ignora o que é para ser feito... Põe a diretinha, que quando você coloca uma adaptação para burlar alguma coisa, você já... a famosa válvula, aquele adaptador de nitrogênio, é aquela redução que coloca no cilindro, que muita gente ainda usa no Brasil. Aquilo é arriscadíssimo. Você não tem regulagem nenhuma. Mas aí, por exemplo, a gente usa, eu me coloco nisso, Barão, porque eu já usei. A gente usa porque você ouviu de um mecânico mais velho, que ele aprendeu na prática, que ele fala, cara, faz isso, faz isso, meu amiguinho, que não vai... É tradicional. Mas e se eu abrir tudo? Você não abre, você só abre isso aqui, ó. Então, você recebe a informação e você fala assim, pô, se eu abrir só um pouquinho no cilindro, vai dar bom. Só que em um deslize, uma fatalidade, você só precisa de um momento, entendeu? Não, por baixo, isso já deve ter acontecido, quebra o manômetro, né? Por baixo. Meu amigo, a mangueira, quando ela abre, é igual uma ervilha. Meu amigo, você fica uns 2 dias, que se a panela de pressão dá um feijão ali, dá uma chiada, você já dá uma tremedeira. O peão fica assustado. Isso daí que você falou, Daniel, eu costumo dizer, que enquanto a pessoa não sabe o que é o certo, o errado é o certo. Sim. Mas a partir do momento que você sabe o que é certo, se você fizer o errado depois, você está querendo literalmente colocar sua vida em risco. Eu também aprendi, na época que eu aprendi, hoje eu vejo que eu fazia muita coisa errada. Por exemplo, eu venho da linha branca, eu fazia vácuo com o compressor do refrigerador. Então você vê como que é. Eu não sabia na verdade eu não conhecia uma bomba de vácuo ainda, né? Era o compressor do refrigerador que a gente fazia o vácuo, porque ninguém me apresentou a maneira correta. Então, quando eu aprendi a maneira correta, aí a partir dali eu comecei a utilizar uma bomba de vácuo. Então, enquanto a gente não tem a informação correta, o errado é certo. Mas vamos atrás da informação correta para a gente poder começar a trabalhar certo e evitar essa monteira de acidente que está acontecendo, né? Exato. E o que o Daniel colocou é bacana, assim, porque a gente vê muito no mercado gente que aprendeu com o pai a trabalhar, enfim. E, pô, tu não vai confiar no que teu pai te falou, né? Já bate exatamente. De que, meu pai manja muito, ele tá me ensinando tudo, sabe? Então eu vejo muita gente, assim, às vezes a gente tentando explicar o que é correto, só que a pessoa tem a confiança naquela pessoa que passou a informação pra ela, então é difícil. E a pessoa está acostumada a fazer aquilo sempre, nunca deu errado, tem aquele vício. Exato. Quando você fala para ela o que é o certo, ela não aceita. Ela acha que você está inventando coisa, inventando a roda, mas na realidade não, né? Exatamente. A empresa que eu comecei lá no Rio de Janeiro, a oficina, na verdade era uma oficina fundo de quintal, mas assim, por ser uma oficina fundo de quintal na época, era bem conceituada na região. Então, eu posso dizer que eu aprendi com um dos melhores na região que tinha na época, né? E então, ele falava que era para fazer daquele jeito, eu ia duvidar dele. Ele já tinha não sei quantos anos de profissão, então é daquele jeito. Então, é bem isso daí que a Carmosina está falando e a Joana também está comentando, né? Agora, a gente não vai acreditar em quem é mais experiente. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu fiz uma enquete com 10 perguntinhas. Joguei em alguns grupos, a gente teve algumas respostas. E aí a gente vai ver agora. Deixa eu ver se eu compartilhei a tela. Daniel, enquanto isso, posso fazer um comentário aqui para o Pode. Ricardo, que é o SF, ele é um substituto, tá, do 141B, que é a que está lançando aí no mercado. Mas em breve o pessoal vai ver, o André já recebeu para testar. Estamos aqui, esperando o melhor momento para a gente fazer isso junto. Isso aí, apesar do pessoal estar em quarentena, o negócio não está parado. A gente está correndo atrás e em breve vai ter vídeo aí, o pessoal já vai estar mais seguro para usar. E aproveitando já esse gancho, se você quer pedir alguma live, se você quer estender, ô Joana, vem para Maragogé, vamos falar de fluidos refrigerantes.
O André, volta aqui no grupo Refrigeração, vamos falar sobre determinada ferramenta. Ô, Barãozinho, vamos falar sobre VRF. Pessoal, a gente está aqui... Sobre equipamento de precisão, né, Carmen? Opa! A gente tá tem aqui... muito tema. É muito tema. E a gente está aqui gastando um pouquinho do nosso tempo. Um pouquinho não, a gente já está com 1h40 aqui. Então, gastando um pouquinho desse tempo para a gente trazer esse conhecimento, trazer esse debate, sair dessa política, focar um pouquinho. Amanhã, 7 horas da noite, vai ter o Marcos Eusébio aqui, Guedes e o nosso amigo Guilherme para falar sobre CO2. Eu quero compartilhar aqui a enquete. Vamos ver se vai. Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem aí na tela? Tá aparecendo? Eu estou vendo. Tô vendo. Apareceu aqui? Qual o grau de importância? Sim? Vocês estão vendo? Sim. Fechou. Então, eu fiz 10 perguntinhas, uma delas. Qual o grau de importância do nitrogênio nos procedimentos de solda, limpeza, teste de estanqueidade? Isso aqui, quem respondeu foram os profissionais da área. A gente teve 88 respostas, e aqui todo mundo reconheceu que ele é muito importante. Foi legal, beleza. Agora entra na segunda. Qual a sua periodicidade de uso de nitrogênio nas atividades em campo e oficina? 42% falou que diariamente ele trabalha com nitrogênio. 31,46% semanal, quinzenal com 8,99%. E quem nunca usou ou não usa, aqui, ó, deu o quê? 10%? Deixa eu ver. Acho que foi 10% aqui, redondo. 10%? É. Muito. Então, por exemplo, a gente vê que ainda muita gente não faz o uso do nitrogênio, cara. Vamos ver, de 88 pessoas, são 8 profissionais desses que responderam, né? Qual o conteúdo qual é o tamanho da garrafa? Aqui eu errei, vocês reconheçam entre o outro e o modo, seja o de 10, que é o que os meninos falaram que é o mais utilizado. E aqui é o de 3, que pode ser se encaixar o de 4. Mas assim, você vê que a grande maioria eles usam cilindros pequenos para o seu uso diário. Entendeu? Na pergunta 4, você utiliza EPIs no manuseio da garrafa de nitrogênio, óculos, protetor, capacete, bote de segurança, luvas. Uma coisa que foi positiva, que quase metade, 42% usa, e a outra restante, às vezes. Então, vamos tentar melhorar, galera. Vamos usar os EPIs que são itens. Os DPIs para trabalhar com nitrogênio são os mais baratos e é o que a gente tem que usar em todas as atividades. Então, não tem nada fora do nosso comum, né? Pergunta 5. Pode falar. Eu noto o seguinte, pegando o gancho aí dessas perguntas que você fez, muita gente é spliteiro, né? Quem é o spliteiro? É o cara que pega aquele ar-condicionado base, aquele que é um interno e um externo. Muito dessa galera não faz solda, porque é uma linha curta, trabalha só praticamente costa a costa. Então, esse cara, ele pensa o seguinte, eu não preciso pressurizar a linha, eu não fiz solda, no meu vácuo eu consigo verificar se eu tenho um vazamento ou não, porque eu estou usando vacômetro. É o pensamento do cara, entendeu? É difícil você conseguir entrar na cabeça dele que o correto é o correto, e o certo a gente não discute. O certo é pressurizar. Porque uma coisa é pressão positiva e outra coisa é pressão negativa. O vacômetro concorda comigo, Carlos? é um instrumento de medição de vazamento, tá? Por isso que existe detector de vazamento. Quando você está fazendo vácuo, por mais que você não é visual na tubulação, a tubulação, componentes mecânicos, a flange, ela está sofrendo um esforço. Exatamente. Um estresse mecânico. Quando você pressuriza, ele muda. Então, assim, não adianta procurar vazamento pelo vácuo, é só uma referência. Você muda todo o comportamento. Quando você está com pressão é uma coisa, quando você está em vácuo é outra. Sim. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar, mas não tem problema não. Eu vou falar mesmo assim, tá? Isso que o Barão falou é verdade. O que acontece? O cara, ele aprende a instalar um equipamento residencial climatizador, um split. E aí, quanto menor o equipamento, é mais fácil de trabalhar. Split, gente, não importa a marca, não. É fusquinha, cara. O que você fizer ali, o negócio vai funcionar. Você colocou uma carga de fluido, sem você fazer vácuo, tem um microvazamento do flange, você vai partir a máquina, se você interconectou a evaporadora condensadora
colocou a ligação, a alimentação e a comunicação entre os dois e funcionou, fez corretamente, meu, se não tiver feito o vácuo corretamente, se tiver um microvazamento, esse defeito só vai apresentar depois de uma semana. Até o cara já, sumiu. É a instalação com chip, né, Carlos? Aquele cara que instala e desaparece porque ele troca o chip. Por isso que tem muito aventureiro trabalhando com split. Mas esse cara, quando vai se aventurar a instalar um VRF, porque os caras é usado, vai trabalhar com VRF, vai trabalhar com selfie, o cara toma uma coça, o cara não consegue baixar o vácuo, o cara não sabe o que faz, entendeu? Então é isso que os amigos aqui falam, isso que separa os homens dos meninos. Esse tipo de equipamento aí, esses splitzinho 1 para 1, até dependendo aí do modelo do bi-split, tri-split, é bem isso aí que a Carmozina falou. O que você fizer nele, ele funciona. E eu vou até um pouco mais além. Ele não vai dar problema daqui uma semana, dependendo do que o profissional fizer. Ele vai dar problema daqui 1 ano, 2 anos, sendo que até aí já saiu da garantia, tudo. Então, ao invés do cliente ter um equipamento onde ele vai funcionar durante 5 anos, que é em média a vida útil de um equipamento, vai funcionar durante 1 ano e o cliente que vai estar gastando mais dinheiro para poder fazer o reparo desse equipamento, né? Então, na verdade, quem acaba perdendo mais é o cliente. Aí, quando você trabalha com equipamento que realmente você precisa ter o conceito e o conhecimento técnico, né? Porque você pega um equipamento aí de precisão, o equipamento custa 300 mil reais. Você vai fazer uma planta dessa, você vai fazer uma cagada numa máquina dessa, meu amigo? Você tá ferrado. Sim. Você se quebra, nunca mais você pega um serviço. Assim, pegando um gancho que vocês comentaram, agora é o pendurador que vai falar. Vai lá. O que é interessante, a gente vê sempre nos grupos o cara perguntando, como é que eu faço para trabalhar com piso-teto, como é que eu faço para trabalhar com VRF? Cara, você tem que voltar, dar esse passo para trás e entender tudo isso que é as boas práticas. Que aí, quando você for para os equipamentos que o pessoal está comentando aqui, tudo está aqui, já você assimila mais fácil. E, por exemplo, todas as questões de segurança, todas as boas práticas, faz parte do beabá, né, cara? Então... o conceito básico de refrigeração, o ciclo básico. O cara não sabe o que é um evaporador, um condensador, o cara chama de radiador, bicho. Dá vontade de você esgoelar o cara. O que gera. Eu vou até colocar uma observação aqui, eu não vou falar o nome do camarada, porque é um camarada meu de muitos anos, é carioca também, mas mora aqui em São Paulo, ele é profissional da área já há muitos anos, mas esses dias ele quis eliminar uma válvula reversora de uma unidade condensadora e ele me ligou para poder eu passar para ele onde que ele ligava cada tubo. Ou seja, ele não sabia o ciclo básico de refrigeração. Uma coisa básica, sabe? E o cara desse instala, né? Instala, exatamente. Né? O telefone não para. Tomara que ele não esteja assistindo essa live agora. O Samuel tá falando aqui, infelizmente, a grande e esmagadora maioria dos penduradores são oportunistas. Triste, mas real, é verdade. Mas, assim, tudo que a gente está fazendo aqui, que é essa troca de informação, da gente dar a mão ali para todos, eu acho que é o que a gente consegue nivelar o mercado, porque se a gente tem um incentivo, o cara tem um ferramental legal, um uniforme, de um veículo apropriado, cara, ele não vai cobrar os R$100 para instalar o ar. Então, quando isso aí, gente, se valoriza. Quando a gente valoriza, investe em segurança. Mas é o seguinte, cara, se o cara trabalha corretamente, o cara tem um ferramental correto, ele se estruturou para atender o cliente final, ele foi atrás de informação, ele se profissionalizou, ele fez treinamento, ele vai saber que ele não pode cobrar barato, porque a estrutura que ele precisa ter para atender corretamente é uma estrutura cara. Mas aí ele exatamente. É aquele cara que não tem ferramental, que não faz o procedimento correto, que trabalha de qualquer jeito. É esse cara que trabalha barato. Aí vai ser uma live que a gente vai entrar. Rapidamente, trabalhar com segurança, gente, não é para o cliente, é para você. Pessoas, se o cliente vai pagar ou não vai pagar. Se eu sair aqui da empresa e sem cinto, correr e capotar o carro e acontecer alguma coisa, o problema é meu, não é a Masterpool, não é o cliente, não é vocês. A segurança a gente faz para a gente.
Voltar para casa, né? Exatamente. É a saúde e a força de trabalho. Entendeu? Se você não Isso é importante, tá, gente? segurança, Se o seu chefe mandar você fazer um serviço errado com uma redução, fala para ele. Sabe, você tem o direito a negar o seu serviço se você estiver arriscando a sua vida. É direito seu. Explica para ele, ô bicho, você tá arriscando a minha vida aqui. Verdade. Aí que na hora que estourar, vai estourar no seu rosto. E não no rosto dele. E se você tiver um chefe que te mandar fazer errado e você se recusar e ele te ameaçar ou te mandar embora por isso, dê as mãos pro céu e agradeça. Ele não dá valor para sua vida, para você como profissional, nem para a empresa dele. Então você tá num lugar que você não tem que estar. Se você trabalha corretamente, sai fora desse tipo de cara. Legal. Exatamente. Vamos finalizar aqui para nós já dar um andamento. Ó, tem uma pergunta rápida aqui que eu vi. Perguntaram se eu já peguei mangueira Master Cool com problema, estourada. Sim. Um regulador de nitrogênio, se o cara soltar errado, qualquer coisa, estoura qualquer mangueira, estoura o tubo. Uhum. Já fiz explosão com tubo de cobre. Então, assim, existe caso, existe N manifold que vem com um manômetro estourado. Isso faz parte do nosso dia a dia, entendeu? De análise. Entendeu? Então, existe sim. Não existe uma ferramenta à prova uma sobre. Tudo tem limite, né? Ela foi projetada. Isso não existe. Mas aí é onde entra as boas práticas. Provavelmente esses defeitos, ou uma boa parte dele, deve ter sido de manuseio errado. A grande maioria tá? A grande maioria porque é difícil você ter um erro em sequência de produção, um defeito de fabricação. Isso é qual é a chance de você comprar uma televisão, chegar na sua casa, pôr na tomada, ela não funcionou. Você volta, a loja troca, você põe de novo e ela não funcionou. Qual a probabilidade disso? É pequena. E acontece. Tem coisa errada. Isso aí já é até um tema. Problema, até um tema para live, isso daí. Exatamente. Mas aí é onde o profissional não toma cuidado, que aí talvez o problema não seja na minha televisão, seja na minha tomada aqui que está com problema e eu não estou verificando, né? Então, às vezes, o profissional está com problema em outra peça, em um outro componente, e não analisa, acha que é aquela ferramenta que ele comprou. Quem está na verdade é essa, cara. Um detalhe, ó. A gente recebe números, não é 1, 2, nem 3, é muitos equipamentos. Que chega aqui, a gente coloca a bateria e funciona. Aí você liga para o cara, a bateria era nova, só que você põe o multímetro na bateria, ela não está com carga, não está com a tensão correta, dependendo da bateria nova, né? Coloca aquela bateria Xing Ling. Cara, vocês querem ver passar raiva? Refrigerante. Exato. Você quer ver passar raiva, cara? Vai trabalhar com consciência, garantia de fabricante, qualquer um que vocês vão ver. Cada história, vocês vão rir. É outra live. É isso aí. Vou fazer uma live de resenha só para contar as histórias de fabricante. Tem muitas. Ó, vamos lá, pergunta 5. Você utiliza regulador de pressão baixa ou de alta? E aí o pessoal respondeu. 24% falou que sim, trabalha com de baixa. Os outros 64% trabalham com de alta. Aí tem uma observação, 5%, quase 5%, não sei identificar o tipo de regulador, e quase 7% falou que não faz o uso do regulador. Então, isso é o problema. E aí a gente está falando da diretinha. Então, o cara faz o uso, ele sabe que ele está fazendo, e alguns nem sabem identificar se aquele regulador dele é o ideal ou não. Vamos lá, pergunta 6. Espero que o cara da direitinha tenha participado aqui, né? Não, será? Será que tem? Aqui, ó, o Daniel pesquisou aí, ó. Não, mas é porque eu fui até em boteco, no boteco de refrigerista, e aí eu paguei uma cerveja e os caras responderam, abriram o coração para mim. Você faz o uso da diretinha, dispositivo, que faz a pressurização sem nada. Você vai na fé e na coragem. 8,99%, 9% falou que faz o uso da diretinha. Os outros 28% não sabem o que é diretinha. Então, a gente vai ter que colocar que ele faz o uso, porque se ele não sabe e usa o nitrogênio, então ou ele tem ou não tem. Não tem como. Né?
vamos imaginar da melhor hipótese, né? Que ele não saiba nem o que é isso. Então ele tá usando diretão, ele não sabe. E os outros 62% falou que nunca usou. Esses aqui eu vou acreditar neles. 7%, aí a pergunta 7. Já ocorreu, isso aqui é bem legal, já aconteceu algum incidente, ato que não gerou ferimento ou risco de saúde? Gerou, talvez, a quebra do regulador, a quebra do manifold, estourou mangueira, ou estourou a tubulação, alguma coisa assim. Ou, aqui é só incidente, perdão. 19% falou que já ocorreu algum tipo de incidente. Você abre ali o... Eu achei que a galera não foi muito sincera aí não, viu? Barão, mas assim, nesses tipos de pesquisa, é muito difícil o cara ter um entendimento que isso aqui era sigiloso, eu não ia divulgar, por exemplo, se você fizer essa pesquisa, eu não ia falar que você, Barão, fez, porque para mim não vem informação nenhuma. Mas, cara, aqui, nessas daqui, eles falam que não, mas em outras é conflitante, então você consegue identificar. Não teve incidente, mas a quantidade de pessoas que não usa regulador ou nem sabe identificar é muito. Então, não bate com o que está sendo respondido, né? Já ocorreu algum tipo de acidente? Aí já com alguma lesão ou risco à saúde. Quase 6% falou que já ocorreu. 2%, aí eu fiz errado aqui, eu não deveria ter colocado junto. Aí foi com lesão leve, foi 2%, 1% com lesão grave, e as 90% de maioria falou que nunca se acidentou. Graças a Deus, ele voltou inteiro para casa. A 9, você já teve treinamento, reciclagem, sobre o procedimento de pressurização de nitrogênio? Isso daqui a gente pode colocar qualquer treinamentozinho de boas práticas, porque tudo que a gente está falando aqui está dentro de qualquer Senaizinho que você fizesse. Se você botou a camiseta branca do Senai, meu amigo, você viu boas práticas de refrigeração. 25% falou que aprendeu autodidata. Lembra que eu falei para você que eu aprendi com o mecânico que falou que abre só um pouquinho o cilindro grande aí que vai dar bom. Eu aprendi com esse cara aqui, o autodidata. O outro 51%, que é uma coisa muito positiva, recebeu treinamento. E 22%, que é um número muito grande, falou que nunca recebeu treinamento. Então, aqui que a gente entra na discrepância de utilização, de treinamento, de informação. Lá ele fala que ele nunca usou direitinho, que nunca se acidentou, mas os números eles não batem, eles não são parecidos, entendeu? A 10, que é a última, no procedimento de pressurização com nitrogênio, qual tipo de manifold você usa? Analógico, digital? Então, isso aqui eu fiz só para a gente tentar identificar o que o pessoal está fazendo pressurização, porque se você faz, por exemplo, uma estanqueidade, você vai precisar de um manômetro para fazer a aferição, se está tendo vazamento ou não. Então, aqui 62% analógico, então o André tem muito mercado para trabalhar aqui ainda. E digital, 39%, que é uma coisa muito positiva, o pessoal já aderiu na ferramenta digital. E 5%, que é um número muito grande, ainda faz a pressurização sem nenhum manômetro. Ou então ele não entendeu a pergunta. O digital, no caso, ele é muito preciso, não tem comparação, não. Cara. Consegue visualizar um vazamento muito mais rápido que no analógico. E a gente entra no porém, que são as funcionalidades de alguns equipamentos que ele faz a conversão de pressão e temperatura, né? Então, gera relatórios. Cara, é uma infinidade de facilidades, de coisas que você otimiza o tempo. Quando você otimiza, você ganha mais dinheiro. Por quê? Você vai fazer mais pressurizações, você vai fazer, seu serviço vai render e por aí vai. Não, Barão? Isso aí. Eu queria só frisar um ponto aqui. Pessoal, quando vocês forem pressurizar as linhas de refrigeração, não sai metendo pressão, é 600 PSI, pode colocar 500 de uma vez, não faz isso não. Coloca uma pressão menor, espera um tempinho, coloca 100, depois você coloca 200, mas segura um tempo, para você já consegue perceber se tem algum vazamento ou não. Se você sair colocando já 400, aí tem um vazamento, você vai perder todo aquele fluido refrigerante que está na linha, fora que é perigoso. Imagina um balão, você vai encher um balão, se você soprar ele muito rápido, a chance dele estourar é grande. Vai aos pouquinhos, não precisa dessa agonia toda. Faz com responsabilidade.
Legal. Beleza? Ô, Daniel. Isso aí, bem colocado. Eu vou precisar sair, tá? Fechou. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que aqui a gente conseguiu explanar tudo. A Carmô também está precisando sair ali. Eu também. A mulher já está querendo servir a janta ali, moça. Aqui também o bicho está pegando. Mas a bateria vai acabar, na verdade. Mas assim, a gente quer agradecer a todos que estiveram aqui. Se vocês ainda têm dúvida, a gente faz uma segunda live. Quem queira participar, eu acho que o que a gente se dispôs foi trazer informação, um pouquinho de conhecimento. Se ficou alguma coisa que a gente deixou em aberto, manda aqui nos comentários que a gente vai pesquisar, vai responder. Isso aí. Se tiver alguma errata, alguma curva que a gente passou reto aqui, a gente abre, mas eu agradeço de coração todos vocês, Carmozinda, Barão, André, Ricardo, e você, Joana, que me ajudaram. As pessoas que também me ajudaram aí sem aparecer no vídeo. Eu acho que foi legal a informação que a gente passou. Bem proveitoso. E amanhã, 7 horas, mais uma live aqui no Grupo Refrigeração. Acho que deu bom. E boa noite a todos. Show. Fechou? Boa noite, pessoal. Obrigadão, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Falou.